Bom dia, uma segunda-feira abençoada para todos, trazendo mais um vídeo aqui para vocês e dessa vez com a encomenda finalizada. Um kit que eu estava ansiosa para terminar, para trazer para vocês, porque foi um kit, não que os outros não tenham trazido felicidade para mim ao produzir. Quando eu estou produzindo as peças, eu fico muito feliz e ansiosa a cada etapa que vou concluindo para ver chegar ao final, né? Para ver como vai ficar a peça. E aí, com essa não foi diferente, foi bem mais ainda, porque é um formato diferenciado dos outros kits que fiz, né? Dos outros americanos, ou suplá, né? E aí finalizei essa encomenda. Finalizei e eu digo, é hoje. Hoje eu vou mostrar a produção que eu tava tão ansiosa pra trazer aqui, né? E aí, olha só como ficaram essas peças, gente. Olha só pra isso. Que peças lindas, tá? Eu não tô com a mão assim na frente, porque senão as peças menores vão cair, né? Mas esse kit, ele é composto por 8 peças, né? É composto por 8 peças e uma pecinha extra, né? Que é o mimo da cliente. Vou começar mostrando a vocês os americanos, tá? Foram 2, porque a cliente disse que só queria 2, porque era para momentos muito especiais. E olha só para isso. Esse é o suplá ou americano no formato coração, gente. Olha que lindeza. Eu fiquei muito feliz mesmo. Tô até agora abobalhada, viu? Com esse kit. 2 peças, tá? Tudo do mesmo jeito. Aqui também teve algumas modificaçõezinhas, mas eu vou falar depois, agora não. Agora eu vou focar só em mostrar cada pecinha. Eles ficaram um tamanho bons. Eu achei que ia ficar pequeno, mas não ficaram não, viu? Ficaram muito bons os tamanhos deles. E também, para compor esse kit, temos 2 porta-copos, tá? No formato coração também, que eu achei muito delicado, muito lindo. Olha só. 2, tá? Uma lindeza, tá vendo? E que não pode faltar os portas-guardanapos, tá? 2 porta-guardanapos também no formato coração. Esse foi confeccionado no ponto amigurumi. Confesso que eu achei um pouquinho chatinho de fazer, viu? Mas consegui. Mas foi só Jesus mesmo. Olha só que lindeza, né? Eles ficaram. 2 pecinhas também pra compor a peça. O kit, né? E para completar o kit, temos aqui esse trilho de mesa, gente. Esse trilho de mesa, tá? Olha só. Esse trilho de mesa, tá? Aqui, ó. Também composto as pontas dele, né? No formato de coração também, ó. E aqui no centro, para poder dar o formato do coração aqui, né? Já que ele é um trilho de mesa, o que é que eu fiz? Eu fiz, olha só, fiz o ponto haste, tá? É o bordado livre. Trabalhei aqui o bordado livre, tá vendo? Fazendo ponto haste aqui, ó. Tracei a linha aqui na diagonal de um lado, subindo do outro, ó. E assim, não sei se dá pra vocês visualizarem direito. E assim formando o coração. Olha só. Mas acredito que dá, tá? Ele não ficou tão grande. Ele ficou medindo aproximadamente 90 centímetros de comprimento, viu? Mas depois eu falo a medição direitinho. Olha ele aqui, ó. O formato dele. Tá vendo? Aqui ele vai fechando na diagonal de um lado e do outro.
E assim vai formando o coração. E aí, o que vocês acharam da ideia? Fazendo um trilho de mesa, sem ter um formato de coração, vai ficar meio... Eu achei, do meu ponto de vista, achei que ia ficar estranho. Então eu digo, eu preciso fazer algo para fazer com que o trilho de mesa também se destaque, né? Um formato de coração e assim venha a realmente combinar de fato com o restante das peças, né? E assim eu fiz e deu certo. E aí eu vou mostrar pra vocês em cima da mesa, tá? Eles direitinho, tudo certinho. Depois vou tirar a medida e falar o peso também pra vocês. Tudo aqui, tá? E também falar pra vocês que teve adaptações nelas, tá? Teve adaptações. A artesã que criou o passo a passo do suplá americano, ela explica nas alterações que você tem que fazer, tá? Deixa eu ver aqui qual foi. Que de imediato, assim, a gente sabe que cada pessoa, cada artesão, dificilmente os artesãos ou alguns vão ter os pontos parecidos com os outros. É raro quando encontra uma pessoa que tem os mesmos pontos, né? Tudo casadinho, tudo batendo certinho. E isso, na hora de produzir a peça, ela já tinha falado, mas a falta de atenção da gente, às vezes, faz com que a gente quebre a cabeça. E foi o que aconteceu comigo. Porque na hora que eu estava confeccionando o primeiro americano, ela tinha explicado que quando fosse na hora de vir para essa parte aqui arredondada, né? Aqui assim, se fosse necessário, acrescentasse mais pontos para ele não ficar emborcando, tá? Acrescentasse mais pontos aqui. E eu não fiz. O primeiro eu segui o passo a passo, à risca o que ela ensinou. Do mesmo jeito, tá? Do mesmo jeito, tudo, o mesmo passo a passo dela. Aí eu já senti uma dificuldade e percebi que ele ficou emborcando um pouco, tá? Quando eu fui para a segunda peça, aí eu já fiz diferente. Eu vi a necessidade não só de acrescentar pontos, né? Porque do meu ponto de vista, na minha peça, tá? Na minha peça, quando eu tava produzindo, não era o ponto os pontos em si, na quantidade de pontos aqui, né? No bico de acabamento, não era a quantidade de pontos que iria fazer emborcar. Do meu ponto de vista, assim, de eu produzindo a peça, eu senti que havia necessidade de eu acrescentar mais correntinha nessa penúltima carreira, né? A penúltima carreira que é a de correntinhas, tá? De argolinhas, correntinha não, argolinhas. Então, foi aqui nessas argolinhas que eu saí acrescentando mais correntinhas, tá? Se aqui nessas correntinhas, se eu não me engano, era 3 correntinhas, eu coloquei 4. Eu coloquei 4 correntinhas, começando desde aqui, ó. Desde aqui, dessa parte aqui, até esse lado aqui. Até esse lado aqui, eu coloquei argolinhas com 4 correntinhas. E aí, na hora que eu fui fazer o bico de acabamento, eu acrescentei mais um ponto. Acrescentei mais um ponto, que aí, em vez de 8, ficou com 9. E aí, o bico deu certinho, sem problema nenhum, né? São pequenas coisas que fazem a diferença. Às vezes a gente não presta atenção, né? Que o crochê é isso, é adaptação. Mesmo que você siga uma receita de um artesão, né? Os pontos não são os mesmos, não são iguais. Tem diferença do seu ponto para o do artesão, criador da peça. Então, o que quer dizer? Que aí você vai ter que se adaptar, vai ter que ir testando pontos, vendo onde é que precisa acrescentar ou diminuir, ou tirar pontos ou acrescentar mais pontos, que no meu caso eu tive que acrescentar mais, né? Tanto no bico de acabamento, como ela falou, como também na penúltima carreira, né? Que foi a carreira de argolinhas.
eu tive que acrescentar mais correntinhas para poder dar certo. Não na base toda, tá? Não coloquei na base toda, só na parte arredondada, que é as pontas, as duas bandinhas, a parte de cima dos dois lados do coração, tanto desse lado como desse outro. E aí deu certo, tá? Já no coraçãozinho feito no amigurumi, quebrei a cabeça também, quebrei. Por quê? Porque aqui eu peguei e fiz, comecei fazendo com a agulha número 3,5. Comecei trabalhando com a agulha 3,5, tá? Não tenho fio amigurumi aqui. E aí eu digo, vou fazer com o fio 6 mesmo, o porta-guardanapo. Comecei trabalhando com o fio 6. E aí não tava dando certo. Eu não sei se é porque eu tava impaciente, porque eu queria terminar logo, concluir logo a produção, né? Não sei se foi por isso. Sei que não tava dando certo. Porém, também, eu poderia ter atentado para trocar a agulha. A gente começa a trabalhar com uma agulha. Se não tá dando certo, a gente troca para outra. Ou uma numeração menor, ou uma numeração maior. E aí, vai chegar naquele meio termo onde a gente quer. No meu caso, eu não prestei atenção nisso. Então, não tava dando certo. Eu digo, não vou fazer. Vou fazer com outra cor. Ou com outro fio. Aí, o que eu fiz? Tinha fio One aqui vermelho. Peguei o fio One. Só que, a princípio, a gente assim pensa que é a mesma cor. Mas não é. Ele dá diferença, tá vendo? E aí, eu não gostei. Porque ficou diferente e ficou menorzinho, né? Por menorzinho, pra mim, não ia importar muito, não. Porque até então eu não tinha ideia de qual tamanho o porta-guardanapos no fio 6 iria ficar, né? Mas foi pela cor. Aí eu comecei trabalhando com ele. Comecei trabalhando, né? Fazendo aqui o coraçãozinho. E aí a cor não batia. Aí eu digo, não vou fazer com ele, não. Não vai dar certo, não. Não fiquei satisfeita. Voltei para o fio 6. Aí eu digo, vou tentar fazer de novo. Isso já foi no outro dia, viu? Tentei fazer de novo. E dessa vez que eu tentei fazer, aí eu disse, peraí, se com a agulha 3,5 eu tô tendo dificuldade, não tô conseguindo fazer, talvez com a agulha menor, de numeração menor, dê certo. E foi o que aconteceu. Só que aí eu trabalhei com duas agulhas de duas numerações diferentes, tá? Comecei fazendo o porta-guardanapo com o fio, com a agulha 3, né? Que já é um pouco menor do que a 3,5, com a agulha 3. E aí, comecei fazendo. Quando foi pra finalizar, né, o coraçãozinho, que a parte de finalizar é um pouco mais chatinha. O que é que eu fiz? Passei pra agulha 2,5. Passei pra agulha 2,5. E aí deu certo o porta-guardanapo, né? De amigurumi, no ponto amigurumi. Deu certo. É um pontinho um pouquinho chatinho de fazer, viu? As artesãs que trabalham com amigurumi, parabéns, porque é osso. E aí eu fiz e concluí. Os dois portas americanos. Não, os dois portas guardanapo. Corrigindo, os dois portas guardanapo no ponto amigurumi. E ficaram lindos também. Gostei. Agora, vamos para os porta-copos. Nos porta-copos, olha só. Fiz e gostei muito, tá vendo? Gostei muito do resultado deles, ficaram lindos, né? E esse aqui é mais uma peça que vai compor o kit, né? Olha. Resumindo, vai ficar muito lindo. Vai ficar muito lindo na hora que montar essa mesa posta com esse kit aqui. Já no meu trilho de mesa, meu não, né? Da cliente. No trilho de mesa, eu vou mostrar pra vocês aqui. Deixa eu organizar aqui direitinho. E vou mostrar aqui e dizer o que foi que eu fiz aqui, tá certo? Nele. Gente, tô segurando aqui, né? Tá na mão. Não sei se vai dar muito certo, mas vamos lá. O trilho de mesa aqui, tá? Olha só. Ele foi trabalhado todo. Ele foi produzido, né? Ele foi produzido não na horizontal, e sim na vertical, tá? Ou seja, porque geralmente a gente trabalha fazendo trilho de mesa
indo pro lado, né? Esse aqui eu trabalhei subindo, crescendo a peça pra cima, tá? Tanto é que vocês podem ver o formato do ponto, ó. Como é que ele ficou, tá certo? Veja. Aqui eu fiz algumas adaptações também, tá? Aqui, olha. Primeiro, fiz aqui. Aqui eu segui aquele mesmo sistema que a artesã falou, né? De acrescentar pontos onde havia necessidade. E aí, tanto na penúltima carreira, que é das argolinhas, eu acrescentei mais correntinha, como na última carreira também eu acrescentei mais pontos, tá? E aí deu certo. Aqui, para dar o formato do coração, como vocês podem ver, eu fiz com o ponto de bordado livre, ou seja, o ponto haste, tá? Aqui não dá para ficar tão certinho, porque é no ponto de crochê, né, gente? Ó, numa peça de crochê. Então, ela não vai ficar tão retinha. Mas o que eu queria, o objetivo era de formar o coração e com isso eu consegui, tá? Aqui do lado, vejam só. Não sei se vai dar para vocês verem. Aqui eu tive alteração. Quando chega na parte aqui, passa da parte arredondada, nessas partezinhas aqui, é tudo com 3 pontos altos, tá? 3 pontos altos. Tanto nesses espaços vazados, nesses espaços aqui, como nesse espaço aqui. Isso nas outras peças. Nessa peça aqui eu fiz diferente. A partir daqui, ó, a partir daqui, nesse ponto vazado é 3 pontos altos. E em cima desse ponto aqui, desse bloco, nesse primeiro ponto aqui, eu não coloquei 3, eu coloquei 2. E assim eu segui na peça toda, nas laterais desse jeito. Só na parte arredondada, que é tudo com 3 pontos altos. Essa foi a modificação nessa peça aqui. Esse trilho de mesa eu me inspirei na artesã dos dos suplá, né? Dos suplá ou americano. Me inspirei nela e fiz esse trilho de mesa. E assim ficou o trilho de mesa, tá certo? Agora eu vou falar a medida dele para vocês e também a medida de cada um e o peso. O trilho de mesa, ele ficou com aproximadamente 90 centímetros de comprimento por 29 de largura, tá? O trilho de mesa. Os porta-guardanapos ficaram com... Isso na minha tensão de ponto, viu? Ficaram com aproximadamente 17 centímetros por 16. 17 de comprimento por 16 de largura. E isso não na ponta, aqui em cima, tá? Ó, 17 aproximadamente por 16,5 aproximadamente. O americano ou suplá ficou com, vamos à largura primeiro, 38 de largura, passa um pouquinho, mas vamos colocar 38 aproximadamente de largura, de comprimento, né? Por 38 não, vai dar 39 de largura, tá? De largura, aqui, ó. Desde aqui até a pontinha dele embaixo. E os porta-guardanapo ficaram com aproximadamente 11... Não sei se vai dar pra vocês verem direito. Deixa eu ver aqui assim. 11 de comprimento por aproximadamente 9 de largura ou altura, né? Pronto, gente. Essas são as medições das peças do nosso kit, tá? Agora, vou para o peso delas. O peso do americano.
Esse americano, ele ficou pesando 167 gramas. 167 gramas. Será que esse outro ficou o mesmo? Esse outro aqui ficou pesando um pouquinho mais. 180 gramas. Um pouquinho maior. Quer dizer, maior não, mais pesado, né? Engraçado. O porta-copo ficou pesando 36 gramas, tá? 36 gramas. Esse outro 35. Uma diferença pouca. 36 gramas. O porta-guardanapo ficou pesando 52 gramas. 52 gramas. O trilho de mesa ficou pesando, deixa eu ver, 407 gramas. Ficou pesando o trilho de mesa, tá? E agora vamos colocar tudo junto. Esse kit ficou pesando exatamente 934 gramas, quase 1 quilo. 934 gramas, tá?